Vamos iniciar mais um podcast neste mês, inclusive, uma temática da maior importância, que é a saúde mental, considerada um dos problemas de saúde pública no mundo. E nós teremos como convidados hoje, uma convidada especial que queremos agradecer de antemão a sua presença, mas já fazemos a sua apresentação. Inicialmente quero reforçar que é um grande apoio recebido pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores, o Sindojus do Estado do Pará, dando esse apoio a esta iniciativa de tratar uma temática tão importante. Além da Conhecimento e Ciência, que é uma editora que trabalha publicando esses trabalhos, essas pesquisas, inclusive as entrevistas também são possíveis de publicações. Além disso, a nossa Escola de Negócios, a ENEAP, que é a Escola de Negócios, Empreendedorismo e Atualização Profissional. Essas instituições se juntaram para ofertar ao público informações da maior importância. E para nós é uma grande honra poder receber aqui a doutora Maria Ivone Figueira Rodrigues, que eu vou fazer aqui apenas uma síntese do currículo, pela larga experiência que ela possui. Servidora pública concursada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no cargo de analista judiciária psicologia, psicólogo pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, pós-graduado em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, o NAIA, da Universidade Federal do Pará também, especialista em Psicologia Social, Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, especialista em Gestão e Liderança no Poder Judiciário, atuando no SESUPA, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conciliadora e mediadora judicial, instrutora de mediação e conciliação judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, facilitadora de círculos de justiças restaurativas e da paz. Doutor Ivone, muito obrigado pela sua presença. Faça as suas considerações iniciais. De antemão, tenho certeza que o nosso público, o nosso canal, terá uma grande referência das informações que serão abordadas aqui. Atendendo à solicitação, é um prazer gratificante de estar aqui para falar sobre a saúde mental humana focada pelos oficiais de justiça do Estado do Pará, avaliadores, Estado de Justiça Avaliadores do Estado do Pará, no qual nós já temos uma experiência nesse acompanhamento, inclusive no curso de especialização em Gestão e Liderança no Poder Judiciário. O tema do nosso trabalho final foi exatamente a qualidade de vida e trabalho do oficial de justiça do Estado do Pará, com recorte no município de Belém. E a partir daí nós podemos avaliar como estaria e como está a saúde mental desses oficiais de justiça, que na verdade tem um trabalho laboral nas vias públicas de Belém, estendendo também as ilhas que fazem parte do nosso município de Belém, no qual eles têm o mandado para ir cumprir sua missão no dia a dia. É o longa-manas do juiz, onde o magistrado conta com esse apoio para fazer a justiça nos casos que chegam ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E essa efetividade, essa importância do oficial de justiça avaliador foi o motivo desse trabalho de conclusão do curso de especialização. Muito bem. Isso nós vamos detalhar daqui a pouco, com mais precisão. Eu queria inicialmente que nossos ouvintes pudessem conhecê-la um pouco mais sobre a sua atuação como psicóloga no âmbito do sindicato, porque há pouco a gente conversava com o presidente, o Dr. Mário, e a gente sabe que realmente é árduo o trabalho desse profissional, e ter por trás um apoio da psicologia, com certeza, é de fundamental importância. Então, como é que é essa atuação psicológica no âmbito do sindicato? O Sindijus, ele tem um trabalho proativo, super importante, junto à categoria dos oficiais de justiça avaliadores.
a importância e a preocupação do sindicato junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará muito relevante. E claro que a questão psicológica não é só a questão física, mas a questão psicológica, a questão mental são prioridades. Em 2011, o tribunal criou a lei da qualidade, saúde e qualidade de vida no trabalho, atendendo a todos os servidores do Tribunal de Justiça, servidores, magistrados, inclusive os próprios terceirizados. Em muitas situações eles são também atendidos. E essa qualidade de vida e saúde no trabalho, ela se estende ao oficial de justiça, principalmente pela especificidade do trabalho dele laboral, como eu coloquei ainda agora, né? E claro, né, o nosso acompanhamento, nós realizamos esse trabalho, e através desse trabalho nós conseguimos identificar a necessidade, né? Nós temos muitos oficiais de justiça avaliadores afastados em decorrência da saúde mental. O número de oficiais de justiça hoje afastados, eles estão muito mais voltados para a saúde mental do que para a saúde física. E junto a isso, nós temos o setor de psicossocial, que faz parte da Secretaria de Gestão de Pessoas, no qual eu faço lotada na Secretaria de Gestão de Pessoas no Psicossocial, que atende a todos os servidores e também aos oficiais de justiça avaliadores. Então, já tive a oportunidade de atender também esses oficiais de justiça no psicossocial, identificando a questão dessa pressão psicológica no cotidiano de trabalho. Só para você ter uma ideia, professor, em locais que o correio diz assim, não entra, porque é a área vermelha, o oficial de justiça entra. Ele entra em lugares perigosos, inclusive identificados como áreas vermelhas, e vai cumprir o papel, o mandato. Então, eu queria aproveitar isso, né, já que a senhora já começou aqui a me responder a próxima questão, que a gente está vendo o quanto que isso é importante, esse trabalho desse apoio psicológico. E, novamente, antes de a gente selecionar os convidados para falar sobre saúde mental, eu fiz questão de começar com o Sindojus, e por meio do presidente, Dr. Mário Rose, eu até levantei uma questão, que o público em geral imagina que o oficial de justiça ele é simplesmente a pior espécie que tem no judiciário, só chega para te dar más notícias, etc. Né? Então você já fica com aquilo no coração e tal, e por isso a gente está vendo na mídia reações absurdas, né, de agressão. Verdade. Então, assim, eu queria que se caracterizasse um pouco de forma geral o que são esses oficiais de justiça, realmente qual é a função deles, o que é que eles enfrentam, né? Então é isso que você começou a falar, para que a gente possa ter uma noção melhor, até ter um respeito ao profissional que vai cumprir uma determinação judicial, que às vezes é a entrega de um documento, mas que não é ele que elaborou aquilo, não é? Ele está cumprindo uma etapa da vida dele profissional, né? Na verdade, o senhor colocou uma situação, entrega do documento. O oficial de justiça não faz só entrega de documento, ele faz reintegração de posse também. Isso. Ele faz busca e apreensão. Olha aí. O oficial de justiça, nós temos tanto no Fórum Civil como no Fórum Criminal. E no Fórum Criminal, ele apoia também agora o Dia Internacional da Mulher, a mulher na violência doméstica e familiar. Ele faz, no caso, nas medidas protetivas, o afastamento do agressor do lar. Ele enfrenta toda essa situação. Tá? Ele faz busca e apreensão na área da família também, a busca e apreensão dos menores, das crianças, né? Que muitas vezes estão em condições insalubres, em situações que precisam dessa busca e apreensão. Tá? Eles trabalham também com esse enfrentamento, não só entregar a carta, a comunicação, mas também como o oficial de justiça avaliador, ele tem todo esse processo de avaliação, como abordar, como chegar,
Tá? E muitas vezes sem o suporte da polícia. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo, na época eu estava na violência doméstica e familiar, de procurar uma criança que o pai tinha levado da escola, enfim, sem autorização da mãe, e o pai sem condição nenhuma, e nós fomos, eu, a defensora pública, o oficial de justiça, e paramos no posto policial e não tinha um policial disponível. Era uma área de invasão e tudo mais, e nós sabemos a dificuldade também que a polícia enfrenta, e o oficial de justiça foi conosco. Ele foi o suporte para tudo. E nós conseguimos um êxito. Tá? Fomos na escola da criança, inclusive enfrentando essa situação. Então, eu e a defensora, nós agradecemos muito esse oficial nesse dia, e essa criança, o retorno à mãe também, a mãe foi muito agradecida, tá? Porque são várias situações. E nós percebemos em loco o papel desse oficial, estava presente nesse momento, em relação ao fórum criminal. Então, é muito maior essa ideia errônea que o oficial de justiça apenas entrega um papel, sim. entrega um comunicado de audiência e tudo mais. Não, ele vai muito além. E muitas vezes eu escutei no nosso trabalho que nós desenvolvemos, nós fizemos também, além da pesquisa documental, além de todo um trabalho, nós fizemos 2 momentos de reflexão com esse oficial de justiça. Eu digo fizemos porque não só foi em dupla, comigo ficou o doutor Miguel Ângelo Simas, trabalhando a questão física, que trabalha também no nosso tribunal, é servidor antigo do nosso tribunal, é um dos maiores profissionais na área da saúde médica. E eu e o doutor Miguel fizemos esse trabalho junto. E nesse momento, nós tivemos 2 momentos para escuta ativa desse oficial. Inclusive, escutamos. E várias situações foram colocadas, de alguém receber com espingarda em determinados locais. Tá? Então, situações que eles enfrentam, confundidos com polícia. Vocês sabem que muitos esses traficantes e tudo mais, a polícia é alvo deles, né? Então, toda essa questão e a pressão que se dá. Tá? Doutora, quando ele recebe uma missão de fazer uma abordagem, qualquer que seja o local, esse profissional ele tem tempo para, sei lá, se preparar um pouco mais, estudar o local onde vai, ou às vezes isso nem é possível. Recebe, já tem que imediato cumprir, porque ele talvez se tivesse um tempo maior, né? Se eu estiver errado, me corrija, mas a gente que está de fora imagina que são locais, como foi colocado, às vezes muito, muito perigosos, né? Então a pessoa não tem nem o tempo de saber, de estudar aquela região. É assim que funciona mesmo, né? Recebe a missão e tem que partir imediato. Ele tem um prazo, né? E esse prazo, às vezes, é muito pouco, né? Porque também o tribunal tem essas audiências, né? Então, na verdade, o processo precisa continuar. Então, ele tem um prazo. Mas, dependendo do local, como você colocou, às vezes ele tem uma noção, mas uma noção geral, né? Dessa situação, e sabe que tem uma visão geral. E, muitas vezes, ele prefere ir em determinados dias. Ele faz uma análise, conversa com outro oficial de justiça, eles são muito unidos. O sentimento de pertencimento entre os oficiais de justiça é muito grande. Eles precisam do apoio um dos outros, né? Inclusive, esse sentimento de pertencimento, ele se dá fora dos muros da instituição. Porque uma coisa, você atender as pessoas dentro da instituição, como eu atendo. Atendi muitas pessoas da violência doméstica e familiar, do crimes contra criança e adolescente. Mas outra coisa é você estar fora dos muros da instituição. Tá? Você está em umas vias públicas, você está em umas ilhas longe, tá? Em determinados locais de difícil acesso. Muitas vezes pontes e outras questões também, que nossa Belém está muito deficitária, em termos de infraestrutura também, né? Infraestrutura. E que o carro não chega até lá, né? E muitas vezes, né, nem Uber, né? Então,
Muitas vezes ele vai em cima daquelas palafitas, porque tem que atender, né? E, afinal, o jurisdicionado, independente de classe, de categoria, de idade, ele é o nosso jurisdicionado, tá? E ele tem que ser atendido muito bem pelo Tribunal de Justiça. Então, os valores, a missão do Tribunal de Justiça é essa. E ele assume como um pertencimento na instituição, fora do muro da instituição. O desafio é muito grande. Perfeito. E vamos realmente validar esse trabalho. Para fechar essa questão, queria que a senhora caracterizasse bem rapidamente sobre a principal diferença do oficial de justiça e do oficial de justiça avaliador. Né? O oficial de justiça sempre existiu no Tribunal de Justiça. Esse oficial de justiça, ele era considerado como uma pessoa de ensino médio, como você colocou antes, que entregava apenas essa correspondência, vamos dizer, como um office boy, tá? Porém, essas atribuições do oficial de justiça não se apenas ficam na entrega do documento. Elas são muito amplas, tá? E em 2009, o Conselho Nacional de Justiça começou a perceber, a entender, e já entendia, né? Mas ele validou e colocou a questão da lei como oficial de justiça avaliador, para garantir o quê? Que ele não simplesmente não só entrega, mas ele faz esse processo de avaliação, inclusive como instrutora de mediação mediadora, né? Hoje nós temos oficial de justiça mediador, nós temos oficial de justiça também pacificador, né? Ou seja, ele também tem o papel porque muitas vezes quando ele chega a pessoa está, não como a questão da saúde mental dele, mas a questão da saúde mental da outra pessoa que ele vai entregar. Para quem vai entregar? É o desconhecido. Então ele tem que ter as ferramentas na mediação, ele tem que entender que ele está ali com missão tribunal. Eu deixo de ser a psicóloga Ivone e passo a ser o quê? A mediadora, né? Então, a mesma coisa, ele não é o Francisco João, ele é o oficial de justiça representando a instituição Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Não pode ter nenhum juízo de valor preconceitos, nem tampouco, né? Ele tem que se despir de toda a questão, vamos dizer assim, dele para colocar a questão do pertencimento mesmo no tribunal. E com esse olhar que ele precisa ter, como pacificador, como mediador, como uma pessoa que avalia, ele vai avaliar, ele vai dar esse feedback ao magistrado. O magistrado confia no oficial de justiça para ter esse retorno, como é que foi. A partir daí que ele pode dar a sentença. A sentença com justiça. Entendi. A sentença que venha, nós precisamos de uma justiça que seja célere, uma justiça que realmente venha atender os anseios do nosso jurisdicionado. Nós precisamos, sim, cada vez mais, com o nível de violência que enfrentamos no dia a dia. E o oficial de justiça, cada vez mais, os desafios estão aí. Transformar esse problema, ou seja, em desafios a serem enfrentados e superados. E eles fazem isso com maestria. Eles são considerados a longa manas do juiz, tá? E o magistrado, ele, com certeza, ele tem sucesso em suas audiências pelo trabalho que é feito também, claro, pela competência dos nossos magistrados, que são muito bem preparados, mas também contando o apoio dos nossos oficiais de justiça avaliadores. Muito bem, professora. Já vimos aqui, né, ficou bem claro os desafios que esses profissionais enfrentam. Mas por trás tem todo esse suporte do sindicato, né, do apoio psicológico. Qual seria, na sua visão, os principais desafios, além do serviço, obviamente, que ele vai estar atuando, mas o que poderia ser feito do acompanhamento psicológico para buscar e manter essa saúde mental? Que tipo de recursos, de situações em que
vocês podem recomendar para que eles possam estar fazendo, absorvendo isso no dia a dia para manter a saúde mental, para que possa desenvolver melhor a sua função, né? Inclusive nós colocamos no encerramento do trabalho, né, quando nós fizemos o trabalho de gestão e liderança no Poder Judiciário, tendo público-alvo oficial de justiça, avaliador, a necessidade de... Nós temos o psicossocial, que trabalha com os servidores, todos os magistrados, mas um acompanhamento no próprio Sindusjus. Tá? O Sindusjus, ele tem avançado muito, tem feito esse acompanhamento, inclusive ele levanta a bandeira pelos oficiais, vamos dizer assim, ele vai pessoalmente, né, ele, vamos dizer assim, ele luta para que esses direitos, esse apoio a esses oficiais, não só na capital de Belém, mas do estado do Pará como um todo. O Sindusjus, né, inclusive teve um caso em Altamira e outras situações, ele vai estar presente sempre. Então, o papel do Sindusjus é excelente, inclusive nós temos vários sindicatos no tribunal, e o Sindusjus, ele é referência em termos desse suporte. Sem desconsiderar os outros sindicatos, são muito bons também. Então, na verdade, o que acontece? Esse acompanhamento dentro do próprio sindicato, né, psicológico. Inclusive, o nosso colega Mário, ele está pleiteando que essas reuniões sejam feitas também, né, com esses oficiais. A escuta ativa. Tá? Porque no dia a dia você fica no automático. Né? Então, essa adrenalina, ela fica todo o tempo. Tá? Inclusive, quando o oficial de justiça ele se aposenta ou se afasta, ele sente também. Por quê? Porque ele está no automático, ele está no condicionamento de todo aquele dia. E aí ele sente falta, porque o luto não é só quando uma pessoa morre, mas quando é tirada em você uma atividade no qual você faz parte todo dia, né? Sim, sim. O que acontece com os aposentados, o que acontece com mais... E o oficial de justiça tem mais uma situação, que o dia a dia dele é muito ativo, essa adrenalina é muito alta. Então, esse luto, né, esse luto da perda disso, também faz o adoecimento. Entendi. E aí nós temos que ter cuidado para esse oficial de justiça não entrar num processo, né, de estresse e de chegar a um ponto que ele não consiga, né, mais trabalhar. Tá? Ou seja, o dia a dia dele, né? A própria vida familiar, sabe? Ele chega a um processo de depressão que ele pode não ter mais, inclusive a relação intrafamiliar, né? A relação familiar que é o suporte, né? Então nós temos muitas situações de depressão também pela falta dessa adrenalina, porque ele fica nesse dia a dia. Olha, você fica no automático, né? Ela faz parte do seu dia a dia. O oficial de justiça tem 10 anos, 15 anos, tá? 16 anos, 17 anos. Ou mesmo quando ele já passa para o estágio preparatório, tá? Dos 3 anos, ele já está entrando nesse sistema. Tá? Então ele sabe que ele vai enfrentar aquilo, ele já sabe, né? E essa adrenalina, existe 2 situações. O nosso estresse, ele é agudo. Ou seja, quando você vai pegar um avião, você precisa desse estresse para fugir de determinado momento, mas tem aquele estresse que é o cotidiano. Sim, sim. Tá? Que ele faz parte do dia a dia, que você já acorda estressado. E esse estresse, ele é negativo. Ele é negativo. Você não sabe o que ele vai enfrentar. Verdade. Tá? E principalmente, olha, você falou, você já conhece as áreas? Então, quando ele pega essa minha área, né? E não tem a diferença entre o fórum civil e o fórum criminal. Ambos têm situações estressantes. Tá? É como eu falei, é fora dos muros da instituição. É ele e a missão de levar o nome da instituição, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E no caso do dia a dia, né? Pelo setor de psicologia, ao qual você pertence, você sente ainda que precisa haver mais profissionais da psicologia dando esse suporte, considerando que é uma atividade tão intensa? Com certeza. Para poder atender melhor todo esse quantitativo que está aí. Inclusive, nós temos nosso plano de saúde, né? Nós temos nosso plano de saúde da Unimed, todos os servidores têm, né? E nós temos no psicossocial todos os profissionais de psicologia elencados
Porque o tribunal, na verdade, ele não tem um suporte, a equipe, né? Por ser uma equipe que atende todas as pessoas, e não só sem psicólogo, mas também tem assistente social, porque nós vamos, olha, qualidade de vida e trabalho no laboral, a questão psicológica e a questão social, nessa interação que ele dá com o outro, tá? Entendi. Então, é uma visão holística, uma visão sistêmica de tudo. Então, nós temos elencado, nós muitas vezes orientamos, olha, procura um profissional assim, assim, sabe? Muitas vezes ligamos inclusive com instituições, faculdades, que atendem, né? Nós temos algumas parcerias, tá? Com algumas faculdades que atendem também esse profissional. Nós orientamos não só o profissional, tá? O oficial de justiça avaliador, mas a retaguarda familiar. Eu atendi um oficial de justiça avaliador que estava com uma dificuldade com o filho adolescente. E ao escutar esse filho, o escritório me disse, eu estou nervoso porque meu pai vai a áreas perigosas. Então, a questão dessa questão do oficial de justiça avaliador, ele atinge a família como um todo, tá? E, na verdade, nós precisamos desse suporte também, não só para ele, mas se escuta também, muitas vezes, estendendo a própria família, né? Porque você sabe que o amor da família é integral, e a preocupação, principalmente dos filhos, da esposa, da mãe, tudo mais, se preocupa com essa... Olha, eu vou para uma área vermelha, então a gente orienta, inclusive, que ele não verbalize, né? Muitas vezes, essas situações, sabe? Porque isso reverbera também em relação ao contexto familiar. Perfeito. Tá? Inclusive, a qualidade de vida e trabalho laboral, ela tem todo esse contexto. Temos que ter uma visão do todo, não uma visão fragmentada. Perfeito. Professora, estamos chegando para o final, aproveitando essa última abordagem que a senhora fez, já faço aqui uma provocação e um convite, né? Eu também sou professor da Universidade do Estado do Pará e no curso de Educação Física, onde a atividade física nós entendemos que é uma grande válvula de escape, uma grande contribuição. E se ainda o sindicato não tem parceria, vamos tentar fazer, se depender da gente, ajudar nisso, porque nós temos lá uma riqueza de serviços oferecidos à comunidade, né? Quem sabe podemos fazer uma parceria com o sindicato, né? Para atender, né? a psicologia do sindicato, atender os profissionais que são atendidos no sindicato. Penso que seria muito legal, seria muito interessante. Nesse sentido, como pergunta final, que outras contribuições da psicologia são fundamentais para a saúde mental desses profissionais? Agora já com psicólogo, assim, de fora, olhando o que está faltando, o que precisa ser feito, né? Na verdade, é a primeira coisa, né? Eu acho que essa questão, a psicologia, o psicólogo, na verdade, ele facilita um processo de autodescoberta, né? De trabalhar muitos gatilhos passados, né? Você tem toda uma história, nós não somos folha em branco, né? Então, essa questão de você trabalhar, ressignificar muitas situações que te impedem de ter uma vida saudável, né? E, com certeza, o oficial de justiça, muitas vezes, nós, inclusive no próprio trabalho foi feito, no contato que se tem com a categoria, no sentido dele procurar também esse profissional. Porque, infelizmente, no fato de você ficar, como eu coloquei, no automático, o fato de você ficar no automático, ele acaba banalizando esse processo. Ele acaba dizendo, não, é normal, faz parte, né? De eu tomar um remédio para dormir, sabe? De eu no dia estar nervoso, faz parte, sabe? E não é assim, tá? Então, ele procurar ajuda, né? Teria um tempo exatamente para essa escuta, para ele ressignificar, refletir, pensar, tá? Então, nós somos emoções, né? Eu penso, eu sinto e eu vou agir. Independente da abordagem na psicologia, em primeiro lugar, essa porta precisa se abrir. E essa porta se abrir de dentro para fora, né? De fora para dentro, tá? Se permitir
refletir sobre o seu próprio contexto de vida. Cada pessoa é um universo diferente. Então, a abordagem na psicologia, ela vai, quem é esse oficial? Tá? Quem é essa pessoa humana que está com cargo de oficial de justiça? Quais os sentimentos? Qual é a realidade pessoal? Quais os sentimentos que ele sente em relação a isso? Qual a história? Quais são os gatilhos que ele tem que levam, muitas vezes, a um processo de estresse, depressão, tá? Ressignificar. Nossa mente, ela é muito poderosa. Tanto como, eu sei como professor de educação física, sabe que a saúde física e a saúde mental, né, é muito importante. Inclusive, nós temos lá no tribunal um dia que é feito o trabalho saúde e qualidade de vida no trabalho. É feito um dia também com educador físico, tá? Inclusive coloca próprio até virtual e presencial. Relaxar, né, se permitir pensar, tá? E não ficar no automático, né? Trabalhar corpo e mente, tá? Nós precisamos trabalhar corpo e mente, tá? Atividade física, super importante, e vem a atividade mental, as duas juntas. Então, esse oficial de justiça precisa, sim, essa conscientização. É por isso que o Sindjus, e nós colocamos, inclusive, essa capacitação permanente para esse oficial, no sentido de ele ser escutado. E essa capacitação não apenas porque ele conhece muito bem, né? Porque muitas mudanças estão sendo para CNJs e são repassadas a ele, né? Então, o NJ cada vez avança mais, como oficial de justiça, o oficial de justiça é variador e outras situações. Mas também a questão da escuta, das dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Então, ele precisa ser escutado mais, né? Ele precisa, não querendo ser escutado, mas quanto mais, melhor. E ele se permitir se colocar. Inclusive, uma situação, quando nós fizemos o trabalho, nós não só coletamos dados biográficos e tudo mais, mas nós fizemos 2 momentos com eles. Nos momentos de escuta, aplicamos um questionário, mas esse questionário já foi no final. Antes nós escutamos, nós fizemos toda uma dinâmica de grupo, em que foi colocado quais são as maiores dificuldades, né? E foi feito para dizer assim, olha, eles quase não vão participar, porque eles ficam nesse automático, não vão, e aí nossa surpresa é que nós tivemos um público bem significativo, tanto no primeiro como no segundo momento, eu e o Dr. Miguel Simas. E aí nós ficamos gratificados, porque eles participaram. E depois desse feedback, exatamente é isso, tá? Perfeito. Eu preciso ter essa consciência, tá? Principalmente, né, nós temos a oficiala, né? Teve o Dia Internacional da Mulher, e no Dia Internacional da Mulher houve uma situação, eu acho que você está sentindo, sobre uma oficiala, né? Então, essa questão do preconceito em relação à mulher, em relação à comunidade, em relação ao público-alvo, também é uma situação enfrentada pela oficiala, tá? E essa questão também do homem, o oficial de justiça avaliador, quando vai no médico ou com um psicólogo, geralmente é a mulher que leva, né? Então, a gente tem que conscientizar que tanto a mulher como o homem precisa, sim, nós precisamos dessa saúde mental, nós precisamos entender que não existe o super-homem, existe a super-mulher, nós precisamos de ajuda. E ajuda para se autoconhecer, para se refletir, tá? E volto a falar, não é o psicólogo que vai mudar, não. Não é o psicólogo que vai te dar. É a própria pessoa quando procura essa ajuda e se permite escutar, se permite, né, trabalhar toda essa ressignificação do dia a dia. Muito bem. Então fica aí uma mensagem muito importante, né? Quando necessário tratamento medicamentoso, na nossa área da atividade física nós dizemos o seguinte, exercício físico, atividade física também é remédio e ajuda bastante. Ficamos muito honrados, professora, com a sua participação, com as suas contribuições. Tenho certeza que os nossos participantes do canal vão aproveitar muito. Quero deixar aqui disponível o trabalho que a senhora fez de conclusão. Se quiser divulgar para que as pessoas possam ler o trabalho de conclusão, será muito legal.
Se o trabalho ainda não foi publicado, nós podemos mediar essa publicação, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem cientificamente o que está sendo feito. E em nome aqui do sindicato, né, aqui na pessoa do presidente, Dr. Mário Rosa, em nome da nossa Conhecimento e Ciência Editora e da ENEAP, a nossa Escola de Negócios, nós agradecemos muito a sua participação e queremos deixar uma porta aberta para um outro momento, né? Porque tem muita coisa para ser aprofundada, o assunto é muito importante, vasto. Muito vasto. E para encerrar, eu queria dar um pequeno brinde da nossa instituição. Obrigada. Tá? Aqui nós temos algumas coisinhas para levar, um certificado também da sua participação aqui nesse podcast. Muito obrigada, foi uma honra ter participado, ter esclarecido. E as informações são muito importantes para que nós possamos, né, não pré-julgar, sem entender o contexto, tá? Então, vamos valorizar o profissional, oficial de justiça avaliador, e vamos prestigiar também, tá, o sindicato, a escola, né, que teve essa iniciativa de fazer essa parceria, e a nossa instituição, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que sempre está à disposição para dar o melhor serviço, o melhor atendimento ao jurisdicionário de todos que o procuram. Muito obrigada. Muito bem, e aqui no vídeo vai ficar os contatos da nossa convidada, para quem quiser poder trocar algumas informações, e em breve teremos mais um podcast sobre saúde mental. Até breve.